Papa Francisco é amplamente reconhecido por sua abordagem humilde e compassiva à liderança. Como líder da Igreja Católica, ele inspirou milhões de pessoas com seu compromisso com a justiça social, o cuidado com o meio ambiente e sua dedicação aos marginalizados. Conhecido por seu comportamento despretensioso e seu foco na misericórdia e no perdão, o Papa Francisco redefiniu o papel do papado no mundo moderno. Mas isso trouxe algumas conclusões e revelações polêmicas que analisaremos neste vídeo. Fique conosco, porque você não vai acreditar no que o Papa Francisco acabou de revelar sobre Jesus. Antes de falarmos sobre o que o Papa Francisco acaba de revelar sobre Jesus e sobre a verdade que pode surpreendê-lo, vamos saber um pouco mais sobre ele, começando por sua vida pregressa. O Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, veio ao mundo em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina. Jorge foi o primeiro dos 5 filhos de sua família. Seus pais, Mário José Bergoglio e Regina Maria Sivori, desempenharam um papel importante na formação de sua infância. Seu pai, Mário, era um imigrante italiano que veio para uma Argentina em busca de uma vida melhor. Ele trabalhava como ferroviário, um emprego comum na época, e sustentava a família. Sua mãe, Regina, era dona de casa. Juntos, eles criaram seus filhos em um ambiente simples, mas amoroso. A família Bergoglio não era rica, mas era muito unida. Jorge aprendeu, desde pequeno, a importância dos valores familiares. Seus pais incutiram nele uma fé profunda, o valor do trabalho árduo e a compaixão pelos outros. Essas qualidades seriam fundamentais para seu caráter à medida que crescesse. Ele cresceu em um bairro modesto de Buenos Aires. A comunidade era diversificada, com muitas famílias de diferentes origens vivendo juntas. Esse ambiente ajudou Jorge Mário a entender e apreciar diferentes culturas e modos de vida. Desde cedo, ele demonstrou interesse por religião e espiritualidade, influenciado pela forte fé católica de sua família. Essa inclinação desde cedo o ajudou a desenvolver algumas opiniões que muitos católicos consideram controversas, e sua recente revelação sobre Jesus surpreendeu a todos. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Para sua educação inicial, Jorge frequentou uma escola católica local. A escola era dirigida pelos Salesianos de Dom Bosco, uma ordem religiosa conhecida por sua dedicação à educação e ao trabalho com jovens. Foi lá que ele começou a explorar sua fé mais profundamente. Os padres e as freiras da escola desempenharam um papel crucial em sua formação religiosa inicial. Eles estimularam sua curiosidade e o ajudaram a desenvolver uma base sólida nos ensinamentos católicos. Como estudante, Jorge era diligente e trabalhador. Ele era conhecido por seu amor pela leitura e seu profundo interesse por teologia, mas também era um garoto comum, que gostava de esportes como o futebol, que é imensamente popular na Argentina. Seus amigos de infância o descrevem como uma pessoa gentil e acessível, sempre pronto para ajudar ou oferecer uma palavra gentil. Apesar de sua infância relativamente normal, Jorge enfrentou desafios significativos. Um dos mais sérios ocorreu quando ele tinha apenas 21 anos de idade. Naquela idade, ele contraiu um caso grave de pneumonia, uma infecção pulmonar que pode ser fatal se não for tratada adequadamente. Essa doença o deixou acamado por um longo período e ele teve que se submeter a uma cirurgia para remover parte de um dos pulmões. Essa crise de saúde foi um ponto de virada em sua vida. Foi durante esse período que Jorge começou a refletir profundamente sobre sua vida e seu propósito. A experiência de estar tão perto da morte o fez perceber a fragilidade da vida e a importância de viver com propósito. Mais tarde, ele disse que essa doença foi um ponto de virada em sua jornada espiritual, ajudando-o a se aproximar de Deus e solidificando sua decisão de se dedicar a uma vida de serviço. Enquanto se recuperava da pneumonia, Jorge continuou seus estudos, mas seus pensamentos se voltaram cada vez mais para o sacerdócio. A ideia de se tornar padre não foi algo que surgiu de repente. Ela vinha crescendo em seu coração há anos. Depois de concluir o ensino médio, Jorge decidiu entrar no seminário para estudar para o sacerdócio. Seus pais apoiaram sua decisão, embora tenha sido um momento difícil para sua mãe, que esperava que ele constituísse sua própria família. Tudo começou com uma simples visita a uma igreja. Jorge estava indo comemorar o Dia da Primavera, um momento de alegria e festividade. Nesse dia em particular, ele decidiu parar em uma igreja para se confessar. Era um ato rotineiro para muitos, mas para Jorge tornou-se um ponto de virada.
Enquanto estava no confessionário, ele conheceu um padre que lhe deixou uma impressão duradoura. A bondade, a sabedoria e a profundidade espiritual do padre inspiraram Jorge e o guiaram a viver uma vida dedicada à igreja. Sua educação formal, em preparação para o sacerdócio, ocorreu no Seminário Arquidiocesano de Buenos Aires, conhecido como Seminário da Imaculada Conceição, localizado em Vila Devoto. O seminário ofereceu um programa rigoroso no qual ele estudou teologia, filosofia e cuidado pastoral. Durante 3 anos, Jorge mergulhou na vida acadêmica e espiritual do seminário. A educação não se resumia apenas ao aprendizado da doutrina religiosa, mas também envolvia profunda reflexão pessoal e preparação para uma vida de serviço. Ele aprendeu sobre a fé católica, os ensinamentos da igreja e os aspectos práticos de ser um padre. Depois de seu tempo no seminário arquidiocesano, o caminho de Jorge tomou outro rumo significativo. Ele decidiu entrar para a Companhia de Jesus, comumente conhecida como os jesuítas. Os jesuítas são uma ordem religiosa da Igreja Católica, conhecida por seu foco na educação, rigor intelectual e compromisso com a justiça social. Entrar para os jesuítas marcou um novo capítulo na vida de Jorge Mário. Talvez os ensinamentos jesuítas o tenham levado a ser mais aberto à modernização e corajoso o suficiente para fazer uma revelação incrível sobre Jesus que deixou muitos sem palavras. Mas antes disso, o processo de se tornar um jesuíta envolvia uma formação adicional. Jorge entrou no noviciado jesuíta, um período de formação inicial em que aprendeu sobre o estilo de vida jesuíta, que inclui votos de pobreza, castidade e obediência. Esse período também envolveu o estudo da espiritualidade jesuíta e a participação em trabalhos práticos para servir a comunidade. Após a conclusão do noviciado e de outros estudos, Jorge foi ordenado padre. Sua vida como padre jesuíta foi marcada por um compromisso com a educação, o cuidado pastoral e a justiça social. Ele trabalhou em uma variedade de funções, inclusive ensinando e fornecendo orientação espiritual a indivíduos e comunidades. Uma de suas principais responsabilidades era lecionar em uma escola jesuíta em Buenos Aires, onde ensinava matérias como literatura e filosofia. Ele era conhecido por sua dedicação aos alunos, enfatizando a importância do pensamento crítico e da integridade moral. Jorge também se envolveu em trabalhos pastorais, ajudando a atender às necessidades das comunidades locais. Ele trabalhou em paróquias, oferecendo apoio espiritual e aconselhamento aos paroquianos. Sua abordagem ao cuidado pastoral estava profundamente enraizada em sua formação jesuíta, que se concentrava na empatia, no serviço e na justiça social. Durante seu tempo como padre, ele enfrentou vários desafios ao trabalhar em um período de agitação política e social na Argentina. O país passou por uma instabilidade política significativa, incluindo períodos de ditadura militar. Apesar desses desafios, Jorge permaneceu firme em seu compromisso com sua fé e missão. Seu trabalho durante esses tempos difíceis demonstrou sua dedicação à justiça social e sua preocupação com os marginalizados e oprimidos. Ele era conhecido por sua disposição de defender o que acreditava ser certo, mesmo diante da adversidade. Ao continuar seu trabalho como padre jesuíta, Jorge assumiu vários cargos de liderança na comunidade jesuíta. Foi nomeado superior provincial dos jesuítas na Argentina, um cargo que envolvia a supervisão das atividades jesuítas e o gerenciamento do trabalho da ordem na região. Nessa função, ele demonstrou forte liderança e habilidades organizacionais, gerenciando os recursos da ordem e orientando seus membros. Antes de se tornar papa, Jorge já havia deixado uma marca significativa por meio de seu trabalho como padre jesuíta. Sua dedicação deixou uma impressão duradoura naqueles a quem serviu. Ele era conhecido por sua humildade, compaixão e compromisso com os valores que abraçou durante seus anos de formação e serviço. Em 1992, foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires. Sua função consistia em auxiliar o arcebispo de Buenos Aires e trabalhar em estreita colaboração com as comunidades locais. Mais tarde, em 1998, foi nomeado arcebispo de Buenos Aires, um cargo que lhe permitiu influenciar significativamente a direção da Igreja Católica na Argentina. Em 2001, recebeu sua primeira grande promoção como padre, ao ser elevado ao posto de cardeal pelo Papa João Paulo II. Como cardeal, ele assumiu um papel mais proeminente na Igreja
e tornou-se amplamente conhecido por sua liderança e compromisso com a abordagem de questões sociais. Seu trabalho como cardeal incluía atuar em vários comitês e participar de reuniões importantes da igreja. Durante seu período como cardeal, ele continuou a se concentrar na justiça social, ajudando os necessitados e defendendo os pobres. Sua reputação de líder humilde e compassivo cresceu, tornando-o uma figura respeitada na comunidade católica mundial. O ponto de virada na jornada de George ocorreu em 2013, quando ele foi eleito o 266º Papa da Igreja Católica. Esse evento histórico marcou o início de seu papado com o nome de Papa Francisco. Um dos aspectos notáveis da eleição do Papa Francisco é seu histórico como jesuíta. Ele fez história ao se tornar o primeiro Papa jesuíta, rompendo com uma longa tradição de nomeações papais de diferentes origens. Os jesuítas são conhecidos por sua ênfase na educação, justiça social e compromisso com o serviço ao próximo. Essa formação influenciou sua abordagem para liderar a igreja, lidando com várias questões globais e estando aberto a tópicos controversos sobre os quais muitos antes dele não falariam em público. O Papa Francisco rapidamente se tornou conhecido por seus esforços para se conectar com pessoas de diferentes culturas e origens. Além de seu espanhol nativo, ele é fluente em italiano e alemão, o que lhe permitiu se comunicar de forma eficaz com um público mais amplo. Suas habilidades linguísticas o ajudaram a alcançar diversos grupos e a interagir com pessoas de todo o mundo. Ao longo de seu papado, o Papa Francisco tem se concentrado em vários temas importantes. Seus ensinamentos frequentemente abordam questões como desigualdade e qualidade, sustentabilidade ambiental e a necessidade de compaixão e compreensão. Ele também tem se esforçado para reformar a igreja e abordar problemas dentro de sua própria estrutura. Ele pediu maior transparência e responsabilidade, com o objetivo de tornar a igreja mais sensível às necessidades de seus membros e do mundo em geral. Ele trabalhou para construir pontes entre diferentes crenças e culturas, promovendo a paz e a cooperação. A abordagem de liderança do Papa Francisco tem se caracterizado por seu desejo de ouvir os outros e participar de conversas significativas. Suas viagens pelo mundo incluíram visitas a vários países e comunidades, onde ele se reuniu com pessoas de diferentes origens e ouviu suas preocupações. Essas viagens permitiram que ele abordasse questões importantes e oferecesse apoio aos necessitados. À medida que o Papa Francisco continua seu papado, seu impacto é visto em várias áreas da Igreja Católica e fora dela. Seus esforços para tratar de questões sociais, promover o diálogo e liderar com humildade moldaram seu legado como líder. Sua formação como jesuíta e suas experiências antes de se tornar Papa influenciaram sua abordagem à liderança e seu foco em servir aos outros. Ele é amplamente reconhecido por seu compromisso de ajudar as pessoas marginalizadas e que vivem na pobreza. Ele não apenas age de acordo com suas crenças, mas seu estilo de vida também reflete essa dedicação, o que o distingue de muitos de seus antecessores. Sua abordagem de vida como Papa rompe com tradições de longa data e destaca sua ênfase na simplicidade e na humildade. Quando Jorge Mário Bergoglio se tornou o Papa Francisco, em 2013, ele tomou uma decisão que era tanto simbólica quanto prática. Em vez de se mudar para o luxuoso Palácio Apostólico, a residência papal oficial, ele optou por viver em um ambiente mais modesto. Essa decisão foi um afastamento significativo da tradição. O Palácio Apostólico é a grande residência onde muitos papas anteriores moraram, com seus cômodos elaborados e importância histórica. O Papa Francisco optou por se hospedar na Casa de Hóspedes do Vaticano, conhecida como Domus Sanctae Martyr. Essa casa de hóspedes foi originalmente construída para acomodar visitantes e clérigos que participavam de eventos no Vaticano. Ao escolher morar lá, o Papa Francisco enviou uma mensagem clara sobre seus valores. Sua suíte na casa de hóspedes é simples, refletindo seu desejo de viver de uma forma mais alinhada com a vida cotidiana das pessoas comuns. O palácio é significativamente mais luxuoso do que a Domus Sanctae Martyr. A importância histórica do palácio, o design grandioso e a decoração opulenta o distinguem como um símbolo da longa tradição e da riqueza associadas ao papado. Em contraste, a Domus Sanctae Martyr foi projetada para ser prática e funcional, com foco no conforto moderno e na acessibilidade, em vez da grandiosidade histórica.
A escolha da residência do Papa Francisco reflete a preferência pela simplicidade e acessibilidade em vez do luxo tradicional do Palácio Apostólico. A suíte onde o Papa Francisco mora na Domus Sanctae Marthae é funcional e despretensiosa. Ela foi projetada para acomodar visitantes e permitir reuniões. Embora confortável, está longe da opulência associada aos apartamentos papais. Sua decisão de ficar na casa de hóspedes lhe permite interagir mais diretamente com os outros. A atmosfera é menos formal, permitindo que ele receba convidados e realize reuniões em um ambiente mais descontraído. Esse ambiente se alinha com sua abordagem de liderança, que enfatiza a acessibilidade e o envolvimento direto com as pessoas. O estilo de vida do Papa Francisco é marcado pela simplicidade em muitos aspectos. Suas escolhas pessoais refletem seu compromisso com uma vida modesta. Por exemplo, ele costuma viajar em um carro simples em vez de um veículo de luxo. Essa preferência pela simplicidade também se estende ao seu vestuário. Ele já foi visto usando roupas simples e evitou deliberadamente os adereços extravagantes de seu escritório. Sua abordagem de vida é influenciada por sua formação como jesuíta. A Ordem dos Jesuítas é conhecida por sua ênfase na pobreza e no serviço. Essa influência é evidente na vida cotidiana do Papa Francisco e em suas declarações públicas. Ele fala com frequência sobre a importância de viver em solidariedade com os pobres e de trabalhar para enfrentar as desigualdades sociais. Um dos aspectos centrais do papado do Papa Francisco é sua dedicação aos marginalizados e empobrecidos. Seu estilo de vida é um reflexo desse compromisso. Ao optar por morar na casa de hóspedes do Vaticano e evitar ostentações luxuosas de riqueza, ele demonstra sua empatia por aqueles que lutam contra a pobreza e a exclusão social. O Papa Francisco tem defendido consistentemente a justiça social em todo o seu papado. Ele falou sobre a necessidade de apoiar os pobres, abordar a desigualdade econômica e prestar assistência aos necessitados. Suas escolhas de estilo de vida reforçam essas mensagens, pois ele opta por viver de uma forma que se alinha com seus ensinamentos. A escolha do Papa Francisco de viver fora dos apartamentos papais é significativa, porque rompe com séculos de tradição. O Palácio Apostólico tem sido a residência dos papas por muitos anos e está impregnado de história e tradição. Ao morar na casa de hóspedes, o Papa Francisco está desafiando as expectativas tradicionais e estabelecendo um novo padrão para a vida papal. Essa decisão também reflete sua abordagem mais ampla para reformar a Igreja Católica. Ele procurou tornar a Igreja mais aberta e acessível, concentrando-se em questões de justiça social e reformando vários aspectos da governança da Igreja. Seu estilo de vida é um exemplo prático desses valores reformistas. Morar na Domus Sanctae Marthae também permitiu que o Papa Francisco interagisse mais de perto com a comunidade do Vaticano. A casa de hóspedes é um local onde vários membros da Igreja entram e saem, e a presença do Papa Francisco ali facilita interações e discussões informais. Esse ambiente o ajuda a se manter conectado com pessoas de diferentes partes da Igreja e permite que ele interaja com elas em um nível pessoal. Essa abordagem permite que ele seja mais direto e aberto, revelando até mesmo verdades surpreendentes sobre Jesus. Isso contrasta com um ambiente mais isolado do Palácio Apostólico, onde as interações do Papa têm sido mais formais e menos frequentes. O Papa Francisco é conhecido por suas visões progressistas e por sua disposição de abordar questões controversas dentro da Igreja Católica. Seu papado introduziu novas perspectivas em várias questões, gerando manchetes e, às vezes, provocando debates entre os católicos e outros. Uma das posições mais comentadas do Papa Francisco é sua abordagem aos católicos LGBTQ e aos casais do mesmo sexo. Tradicionalmente, a Igreja Católica mantém ensinamentos rígidos sobre casamento e sexualidade, muitas vezes adotando uma posição conservadora sobre essas questões. No entanto, o Papa Francisco tomou medidas para abordar essas questões de uma maneira mais aberta e inclusiva. Pela primeira vez na história da Igreja, o Papa Francisco falou publicamente sobre a possibilidade de abençoar casais do mesmo sexo. Embora o ensinamento oficial da Igreja sobre o casamento não tenha mudado, as declarações do Papa Francisco sugerem uma abordagem mais compassiva em relação aos casais do mesmo sexo. Outra questão sobre a qual o Papa Francisco gerou debate é sua opinião sobre o inferno. Tradicionalmente, a Igreja Católica ensina que o inferno é um lugar de punição eterna para os condenados. Entretanto, o Papa Francisco expressou uma perspectiva diferente.
Ele sugeriu que o conceito de inferno pode não ser literal e que as almas dos condenados podem simplesmente deixar de existir após cometerem pecados graves. Essa visão representa um afastamento significativo do ensino católico tradicional. O Papa Francisco argumentou que concentrar-se no medo do inferno pode não ser a maneira mais eficaz de inspirar o comportamento moral e a fé. Em vez disso, ele enfatizou a necessidade de compaixão e compreensão, concentrando-se na ideia de que o amor e a misericórdia de Deus são fundamentais para a fé. O Papa Francisco também assumiu uma posição firme em relação aos problemas sociais modernos, o que é incomum para um Papa. Ele destacou 2 problemas urgentes que acredita que o mundo enfrenta atualmente: o desemprego entre os jovens e o isolamento dos idosos. Essas questões refletem sua preocupação com a justiça social e o bem-estar das populações vulneráveis. Os comentários do Papa sobre essas questões enfatizam seu compromisso mais amplo de lidar com as desigualdades sociais e defender aqueles que são frequentemente ignorados. Ao chamar a atenção para essas questões, o Papa Francisco busca incentivar a ação e promover uma sociedade mais inclusiva. As opiniões do Papa Francisco sobre o aborto também refletem uma abordagem diferenciada. Embora ele mantenha estritamente que o aborto é um pecado, ele também enfatizou a importância do perdão. Em 2016, ele fez uma declaração notável ao permitir que os padres perdoassem as mulheres que fizeram aborto. Essa decisão foi vista como um passo em direção a uma maior compaixão e compreensão, reconhecendo as circunstâncias complexas enfrentadas por muitas mulheres. Em 2018, o Papa Francisco assumiu uma posição firme contra a pena de morte. Ele declarou que, independentemente das circunstâncias, a sentença de morte é sempre errada. Essa posição se alinha com seu compromisso mais amplo com a dignidade humana e a santidade da vida. A oposição do Papa Francisco à pena de morte reflete sua crença na possibilidade de redenção e seu foco na proteção da vida humana. Sua posição contribuiu para discussões contínuas sobre justiça criminal e direitos humanos dentro e fora da Igreja. Mas nenhuma dessas afirmações chega perto de ser tão polêmica quanto a revelação surpreendente que ele fez sobre Jesus. Ao explorarmos essa notícia inovadora, prepare-se, pois a verdade pode surpreendê-lo. Você não vai acreditar no que o Papa Francisco acaba de revelar sobre Jesus. A verdade pode surpreendê-lo. As declarações do Papa se concentram na compreensão da vida e das ações de Jesus de uma forma que enfatiza a aplicação prática dos ensinamentos cristãos na vida cotidiana. O Papa Francisco chamou a atenção para a forma como Jesus interagiu com as pessoas durante seu tempo na Terra. Ele enfatiza que Jesus estava profundamente envolvido em atender às necessidades dos pobres e marginalizados. Em vez de ser uma figura distante ou abstrata, Jesus se envolveu ativamente com as lutas enfrentadas pelas pessoas comuns. Esse envolvimento não era apenas uma questão de pregação, mas de interação pessoal direta. Por exemplo, Jesus é conhecido por seus atos de compaixão para com aqueles que eram marginalizados ou estavam sofrendo. Ele curava os doentes, consolava os enlutados e enfrentava a injustiça. O Papa Francisco enfatiza que as ações de Jesus estavam enraizadas em uma preocupação genuína com o bem-estar das pessoas. Ele não apenas observava à distância, mas estava presente em meio aos desafios diários das pessoas. O Papa Francisco relaciona essa compreensão da vida de Jesus com a forma como os cristãos devem viver hoje. Ele enfatiza que seguir Jesus envolve mais do que apenas participar de serviços religiosos ou observar rituais. Trata-se de incorporar os valores que Jesus viveu. De acordo com o Papa Francisco, os cristãos são chamados a cuidar ativamente dos menos afortunados. Ele ressalta que, durante o domínio romano, Jesus testemunhou opressão e injustiças significativas. Nesse contexto, os ensinamentos e as ações de Jesus foram revolucionários, porque desafiaram as normas sociais existentes e defenderam uma sociedade mais inclusiva e compassiva. Uma parte importante da revelação do Papa Francisco é a ideia de que Jesus via a pessoa como um todo. Isso significa que Jesus não julgava as pessoas apenas por suas ações ou status social. Em vez disso, ele abraçava as pessoas em sua totalidade, reconhecendo suas dificuldades e oferecendo ajuda sem condená-las. O Papa Francisco acredita que essa abordagem é crucial para os cristãos de hoje. Ao compreender e ajudar os outros em sua humanidade plena, em vez de se concentrar em suas deficiências, os cristãos podem viver melhor o exemplo de Jesus.
A missão de Jesus não consistia apenas em atender às necessidades imediatas, mas também em oferecer redenção espiritual. Os ensinamentos e o sacrifício de Jesus são vistos como um meio de libertar as pessoas do pecado e oferecer a elas um caminho para a salvação. Esse aspecto da missão de Jesus deve inspirar os cristãos a se esforçarem por uma vida de santidade e a estenderem a graça aos outros.